gente vai falar de cistite e a gente convidou mais uma vez o urologista, doutor Flávio Izuka. Bem-vindo, meu querido. Carol, muito prazer. Obrigado, é bom sempre estar de novo aqui. E olha, o assunto é tão importante que... Poxa vida, acho que todo mundo já teve aí a sensação, né, aquela dor, aquela sensação horrível de não conseguir urinar, que você vai contar pra gente por que acontece, a gente vai falar de todo o quadro, mas principalmente porque em algum momento ela pode ser até incapacitante e você não consegue dar continuidade na rotina, trabalhar, enfim, fazer o que tem que fazer, Sim. né, doutor? Cistite é um problema que, pra quem tem, realmente é inesquecível, né, porque você vai ter vontade de urinar toda hora, às vezes sofre muito, tem dor, às vezes tem sangramento que assusta muito, né? E às vezes, se não tratar com um especialista, pode inclusive evoluir para uma infecção mais grave, pode evoluir com febre, a tal da nefrite e até uma infecção generalizada. Olha só. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, é muito importante. Vamos colocar na tela então, até pra gente entender. Homens e mulheres, então, podem ter cistite, a infecção urinária. Só que no homem é mais difícil, né? Sim. Vamos colocar na tela, então, o porquê. O doutor vai explicar pra gente. Bem, nesse diagrama, a gente vê que a uretra da mulher, comparada com a uretra do homem, ela é bem mais curta. A uretra da mulher tem mais ou menos 2 centímetros de comprimento. Tá. E do homem pode ter de 15 até 20 centímetros de comprimento. Então, essa diferença explica uma das grandes vantagens, né, na questão de proteção. Porque a infecção, ela não vem do sangue, ela vem do meio externo. Tá. E geralmente a gente pega a infecção, por exemplo, numa relação sexual. Tá? Então a infecção vem pelo canal da uretra, do meio externo, e vai até a bexiga. Como a uretra do homem é mais longa, isso protege o homem. Tá. Por isso é bem mais difícil, né? O homem tem muito menos, mas também pode ter infecção. Também. Agora, vamos colocar na tela um próximo quadro e aí vamos discutir, então, assim, tem gente que tem a cistite de repetição e falando um pouco da própria bactéria, é um grupo de bactéria específico que é esse da cistite, né? A cistite é provocada geralmente por bactérias chamadas gram-negativas. São bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal. Elas vêm da região que a gente chama de períneo, da região perianal. Tá? Quando a pessoa tem uma baixa imunidade, tem uma alteração da flora vaginal, vamos falar mais das mulheres, né? Que elas têm mais. Tem uma alteração da flora vaginal. Isso a gente sabe quando a mulher tem uma propensão a ter, por exemplo, uma candidíase vaginal. Certo. Então, essa quebra da flora vaginal faz com que tenha uma predisposição para a bactéria da região intestinal, da região anal, migrar e colonizar a região da vagina. Então, uma coisa que muitos pacientes entendem de uma forma errada, eles pensam que é o parceiro que passa a bactéria para ela. Mas, na verdade, geralmente é a bactéria do próprio corpo da paciente, da vagina, que entra no ato sexual para a bexiga. Entendi. E é por isso através do ato, não porque veio, enfim, do parceiro. Do parceiro. Entendi. E é muito importante, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, algumas medidas que vão ajudar a prevenir. Por exemplo, o hábito de esvaziar a bexiga sempre após uma relação sexual. Vamos colocar antes, então, Glaucia, o que pode prevenir. Você quer colocar os sintomas? Então, vamos aqui, ó. Dicas de prevenção, já que você tocou nesse assunto. Olha lá, a gente montou um quadrinho, acho legal botar em rede social. Vamos começar com o primeiro. Então, tem que beber bastante água, não tem jeito. Tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Isso nós estamos falando de um adulto, tá? Tá, e quando tá com a infecção urinária, também. Isso. E é que é difícil, né? Porque quando a pessoa está com infecção urinária, a pessoa sabe que se fizer mais xixi vai doer mais. Então, a pessoa tende a diminuir o líquido, mas não deveria diminuir. Tá, tem que aumentar. Isso. Aí nós vamos para compressa de água quente para aliviar a dor. Jura? Dá certo? Assim? Bem, isso ajuda para quem já está com infecção, tá? Não é uma medida de prevenção, mas é mais uma dica para alguém que está com o desconforto da cistite, tá? Mas não para prevenir, tá? Combater a fadiga e o estresse, porque isso diminui a imunidade, né? Isso. Uma pessoa que está com o corpo muito desgastado, não dorme direito. A gente sabe que quando você está com muito estresse, você libera um hormônio chamado cortisol, que é responsável por baixar a imunidade. Isso faz com que você tenha mais propensão a ter diabetes. E também a infecção urinária.
Puxa, gente, Tá? olha lá. Aí temos, aumente sua imunidade. Então, aí, a questão da alimentação importantíssima, Isso. né? E aí na questão da imunidade, além dos vegetais e das frutas, que são fontes, por exemplo, da vitamina C, mas a gente tem que lembrar também da vitamina D, D de dado, que é a vitamina do sol. Tá. A gente vê muito paciente que tem baixa vitamina D, porque não toma sol, e isso faz com que caia a imunidade. Ah, interessante. E a vitamina D, lembrando que não tem nos alimentos. Ela só é produzida quando você toma sol. Precisa tomar um pouquinho, Tem que né? tomar um pouco de A sol. suplementação pode ser bem-vinda, então. É muito bem-vinda. Olha, Eu então está recomendo. relacionado a alguns casos das mulheres que têm essa cistite de repetição, muitas vezes quando você vai avaliar, a vitamina D está mais baixa. Muito comum, coisa. super comum. Até porque muitas pessoas me questionam, puxa, doutora, eu tomo tanto sol e como que eu posso estar com a vitamina D baixa? A primeira pergunta que eu faço, mas você usa protetor solar? E geralmente a resposta, eu uso sempre. É. E a gente sabe que quando você usa fator de proteção 15 ou mais forte, você não produz vitamina D. Entendi. E aí a pergunta que vem em seguida é como então conciliar o sol De forma saudável. saudável e não ganhar um câncer de pele ou não manchar o rosto. Geralmente oriento meus pacientes, geralmente do sexo feminino, a proteger as partes que a gente vê no dia a dia. Tá. Que é o rosto, pescoço, colo e as mãos, Tá. passa protetor solar. E o tronco, barriga, costas, coxas, não passa protetor solar para poder produzir a vitamina D. E eventualmente E ajuda até muito. com orientação a suplementação que você Sim. comentou. Eu vou falar agora esses aqui que são bem importantes. Então, urinar quando necessário. Isso é super Não pode importante. ficar segurando xixi, né? Segurar muito xixi dá infecção urinária. É muito importante esvaziar a bexiga em intervalos menores do que até 4 horas. Não segurar mais que 4 horas. Olha só. Tá? Mantenha, então, uma boa higiene íntima. Isso. Então- Isso inclui também cuidados em evitar o uso prolongado de absorventes íntimos, aqueles absorventes que são de longa permanência, porque também ajudam a ter mais propensão. E você comentou, então, de urinar após relação sexual. É super importante. Importante também. Então, troque sua roupa íntima regularmente. Tem aquele lance do tecido, porque a gente vai falar de evite Sim. roupas íntimas apertadas e sintéticas, então a gente tem que se preocupar com o tecido também. Sim, isso porque é aquilo que eu falei, né? Uma das barreiras a você não ter infecção urinária é a flora vaginal normal. Tá. Se você ficar com roupa molhada, isso agora no calor, né? Todo mundo fica mais na piscina, na praia. É. Se você usa roupa íntima sintética, isso favorece ter candidíase. E isso é algo que geralmente precede uma cistite. Tá. Então, as mulheres que estão com corrimento, estão com candidíase, devem procurar um médico e para tratar antes que isso evolua, por exemplo, uma cistite, porque as coisas andam de mãos dadas. Uma coisa está ligada à outra. A gente vai colocar a perguntinha do público já, diretora? Vamos colocar uma e eu... Certeza que essa vai aparecer lá do tal do cranberry. Já já você me conta se Tá o cranberry é um grande amigo quando a gente está falando de infecção urinária. Antes, perguntinha do público na tela. Obrigada, Renata. Um beijo. Já tive cistite, tomei o antibiótico indicado e como não melhorou, precisei tomar novamente. Por que isso ocorre? Então, Carol, isso levanta uma questão que a gente vê muito hoje em dia. É a questão das bactérias resistentes, tá? Isso acontece por vários motivos. A primeira razão que a gente vê é que hoje se prescreve antibióticos muito fortes para uma primeira infecção, para uma cistite que às vezes não precisaria dar o antibiótico mais caro e o mais forte. Entendi. Tá? Outra razão é que existe muita automedicação. A gente vê muito gente que fala assim, puxa, sobrou um antibiótico de uma outra infecção de garganta, ou meu filho teve uma infecção, sobrou um pouquinho, eu vou tomar. E a pessoa toma o antibiótico errado e por uma duração errada, que é para uma outra indicação. Melhora e depois volta. Então, uma coisa que a gente recomenda muito é colher o exame certo de urina, com cultura, Tá. para fazer o diagnóstico correto, ver que tipo de bactéria é, tá? Isso muitas vezes as pessoas negligenciam e não fazem, e aí tem que tomar o antibiótico por orientação do especialista. Do especialista, tá. Aquele antibiótico correto até o fim do tratamento. E Isso tem pode ser também, por isso. para dar mais conforto, doutor, é possível fazer, então, ainda que a gente não possa tomar um antibiótico, que é sério, precisa da receita, aquele anti-inflamatório.
que dá um conforto por algumas horas até que a gente chegue no hospital, Tem. possa falar, que é, a gente não pode falar o nome comercial aqui, Sim. mas que o xixi fica Laranja. o famoso. Tem outro que fica azul. E aí, Mas tem. isso pode? Isso então, pode. assim, isso é compra, adequado. E compra sem receita. Tá. Pelo menos a pessoa pode aguardar um pouco. Mas assim, é preciso tratar com seriedade e respeitar a doença. Porque as pessoas falam assim, é só uma cistite, e esse é o grande problema. Verdade. As pessoas que moram na América do Norte, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, eles têm muito hábito de usar o cranberry. É. E a gente sabe que infecções mais simples você consegue, às vezes, até tratar com o cranberry. Sério? É verdade, então? É verdade, funciona. Aí eu tomo todo dia. A pessoa eu falo, bom, não sei, mal não vai fazer porque também é antioxidante, né? Sim, mas ajuda, tá? Que legal. E tem comprovação científica. Então você pode tomar cranberry na forma de suco, na forma de fruta natural e também extrato seco. Tá? Às vezes eu até mando para os meus pacientes, a gente manda manipular, ou existem apresentações já na farmácia, com nomes comerciais que eu não vou citar, que tem o extrato do cranberry. Olha que legal, gente. Então, não é mito, é verdade. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, chegaram várias perguntas, doutor, olha lá. Obrigada, Mariana, um beijo. A cistite só passa com antibiótico? Não. Bem, é importante explicar que a grande maioria das cistites é devido à bactéria. Mas existem cistites provocadas por outros agentes. Tá. Pode ser provocada por fungo e também tem uma cistite muito especial chamada cistite intersticial, que ela é autoimune. Então é como se fosse uma alergia, como se fosse um... Então não vai tratar com antibiótico. Entendi. Só que isso tem que ser tratado com um especialista que vai fazer o diagnóstico e tem um tratamento bastante diferente. Na maioria das vezes, normalmente é bactéria. Quase sempre. Quase sempre. Mas nem sempre. Vamos dizer, mais de 95% das vezes é bactéria. E geralmente o antibiótico funciona, mas tem que ser o antibiótico certo. É verdade. E na dose certa. A gente tem que passar no médico, não tem como. Ainda bem que a gente precisa da receita, porque isso é muito importante. É o que leva realmente o paciente a... Isso foi um grande avanço, não né? A se consultar. Hoje as pessoas não conseguem comprar antibiótico sem receita, isso é muito bom. Ai, gente, não vale a pena. Faz direitinho que dá tudo certo. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Maís, um beijo. Estou gestante. Isso pode aumentar a chance de ter cistite? Ai, na gravidez tem que tomar cuidado, né? Tem. Na verdade, isso é uma coisa que é muito variável. Tem mulheres que experimentam muita cistite durante a gravidez, porque o corpo da mulher, a gente fala, não é uma doença, a gravidez, mas sobrecarrega demais o corpo da mulher. Então tem mulheres que passam uma gravidez tranquila, sem nada, mas tem mulheres que começam a ter muita candidíase, alteração da flora vaginal e acabam tendo mais cistite. Mas isso não é a regra, isso é muito variável. Mas uma cistite durante a gestação pode acelerar aí um trabalho de parto, pode dar um parto prematuro, pode fazer um aborto e assim... Tem um cuidado especial, né? Porque a gestante não pode tomar qualquer antibiótico. É verdade. Então, são poucos antibióticos que a gestante pode tomar. Eu acho que na gravidez, uma das coisas mais, assim... bom, no meu caso, que eu fiquei alerta foi com essa questão dos exames de urina, com uma regularidade mais certinha, assim. Sim. Não deixei espaçar tanto para... Porque, às vezes, eu já ouvi também dizer, não sei se é verdade, mas pode ajudar as gravidinhas, na gestação... A mulher pode estar com uma infecção urinária, mas ela tem menos sintomas, ela sente menos. É verdade isso? Como eu disse, assim, é muito variável, sabe? A gente vê de tudo, tá? Eu não consigo dizer para você que sente menos. Tá. A gente vê de tudo. Vê mulheres que têm uma gestação muito tranquila do começo ao fim e outras que têm uma gestação super complicada, com infecções gravíssimas, até que tem que internar. Entendi. Sabe? Então... Vai variar. Vai variar de cada caso. Vamos colocar, então, a gente tem um quadrinho para falarmos mesmo dos sintomas, quando você tem que procurar ajuda. Sim. Então, a necessidade constante de urinar, aquele odor, né, o mau cheiro na urina, pequeno volume de urina, que você tem sensação que ainda tem mais para sair, mas não sai, né? Sensação persistente, então, é isso, da bexiga cheia. Sangue na urina. Isso acontece nos casos onde a infecção é mais, vamos dizer grave, mas assim, ela é mais intensa. Tá. E assusta bastante, né, quando sai sangue. E a sensação de queimadura. Queimação, ao urinar. Esse é o quadro clássico da cistite. Agora, como especialista, eu tenho que alertar que quando a paciente tem mais 2 sintomas, como febre e dor nas costas,
tá? E é uma dor nas costas que é diferente da dor da cólica renal. Tá. É uma dor em peso, uma dor em queimação e um dos lados, na região alta, acima das costelas, nas costas. Qualquer um desses dois sintomas é muito importante que procure especialista naquele dia ou vá para o pronto-socorro, porque é uma cistite que deve estar complicando com uma infecção mais grave, que a gente chama de nefrite. Que pega o rim. O rim, isso. E aí ela se torna mais grave. Põe até em risco a vida da pessoa se não receber um tratamento adequado. Então, orientação, sentiu essa dor, sabe que já está com todos os outros sintomas que a gente citou, tem que correr para procurar ajuda. A gente tem 1 minuto, será que dá tempo da gente responder mais uma? Vamos ver se ela é... Claudinha, um beijo, obrigada. É normal ter cistite e não dar alteração nenhuma no exame de urina? Isso é... Boa pergunta. Medicina, a gente fala que tudo é possível, né? A gente às vezes encontra isso sim, tá? Mas geralmente quando a gente não tem alteração de exame de urina, a gente tende a interpretar como erro laboratorial. Tá. Agora, aquelas cistites que eu te falei, autoimunes, pode dar esse tipo de quadro. E a pessoa está com cistite. Então tem que procurar o médico se tiver os sintomas, gente. Não deixem, porque de fato isso aqui diminui muito a qualidade de vida, né? Terem de repetição, inclusive. Dr. Flávio Izuka, você encontra no Instagram, Climedin Oficial. Climedin, o Medin é com N, tá? Isso. Então fica Climedin Oficial. Tudo junto lá no Insta, tem o site climedin.com.br, nosso urologista, Dr. Flávio Izuka, mais uma vez. Obrigada, querido. Super aula, hein? Muito bom. Beijo vocês amanhã para fechar a semana, meio-dia. Até lá.